Etapa número 10, planejamento do projeto. Essa é uma das principais etapas, porque nós precisamos entender qual é o FEMEA que nós vamos utilizar ao longo do nosso processo produtivo. Nós podemos ter um FEMEA que aborda o DFEMEA, depois nós podemos ter o FEMEA na parte de processo, só que nós precisamos entender que não é a utilização de um FEMEA ou outro FEMEA, eles não são elementos individualizados, eles são elementos que devem ser trabalhados em conjunto pela equipe de projeto para que nós tenhamos sucesso nas nossas operações produtivas, principalmente na parte do processo, e para que nosso produto apresente as características especificadas respondendo às necessidades levantadas em um projeto informacional. Por exemplo, as necessidades do cliente via uma ferramenta de desdobramento da função da qualidade, um QFD, e aí depois passando para o nível de sistema, subsistema e componente num projeto conceitual, ou seja, nós temos um conceito, nós temos uma estratégia de utilização desse nosso produto que afinal, vai evitar ou vai tentar reduzir todas essas possibilidades de falhas ao longo do produto e depois ao longo do processo. Então, o primeiro deles é nós entendermos esse planejamento do projeto como essa divisão. E aí, a nossa divisão aqui é muito clara, é muito importante essa estrutura. O primeiro é o FEMEA de projeto, ou seja, o DFEMEA. E onde é que nós utilizamos o DFEMEA? O primeiro ponto a ser compreendido é que ele é utilizado antes ou na finalização do conceito do projeto. Nós não estamos ainda, por exemplo, um protótipo real, nós não temos ainda um protótipo ou um conceito já para colocar em prova em um laboratório, para colocar em teste, muitas vezes no campo. Então, aquele produto nosso, ainda ele está numa fase mais embrionária. E é nesse momento que nós precisamos entender que a utilização do FEMEA de projeto se faz essencial para nós utilizarmos. O segundo ponto aqui a destacar é que ele deve ser continuamente atualizado, conforme ocorrer as mudanças ou qualquer informação adicional. Então, se nós estivermos executando informações, levantamento de concorrentes, muitas vezes novas propostas de conceitos, utilizando as questões de valoração de conceitos, nós precisamos entender, qualquer mudança que surja é uma nova proposta de projeto, é uma nova modificação de projeto, e aí nós precisamos atuar nessa nova versão de projeto para detectar as falhas, para avaliar o contexto de falha como um todo. Um terceiro ponto, ser finalizado antes que os desenhos de produção sejam lançados para o ferramental. Então, o que nós queremos dizer aqui no FEMEA de projeto? Que o nosso FEMEA ele deve estar pronto nesse momento. Nós não podemos colocar os processos produtivos, o planejamento e o controle da produção estruturado se nós não temos uma análise de falha do produto em si. Isso é muito importante para nós não termos uma despesa, um gasto a mais no processo produtivo e nós estarmos gerando um desperdício ao longo da nossa produção. E o quarto ponto do FEMEA de projeto para o seu planejamento é que ele é uma fonte de lição aprendida para interações e desenvolvimentos futuros do projeto, justamente porque ele forma um conceito, ele forma uma questão de utilização do ferramental e da nossa capacidade, do nosso conhecimento. Nós podemos dialogar com todos os atores envolvidos, com todas as pessoas, as suas funções e as suas responsabilidades, para que seja de conhecimento amplo e geral o que pode falhar e o que nós podemos fazer para reduzir, mitigar esse evento falho. Finalizado o bloco de FEMEA de projeto, nós temos o FEMEA de processo, ou seja, a planta, os desenhos já estão todos cotados, com as tolerâncias, tudo especificado. Nós já pensamos num ferramental base, um levantamento de ferramental, nós partimos para o FEMEA de processo. Então, o PFEMEA. E nesse FEMEA de processo, o que nós temos? Ele deve ser iniciado antes ou no seu estado de viabilidade.
viabilidade, assim como antes do ferramental da produção ser totalmente construído. O que nós queremos dizer aqui, o que nós queremos colocar para que você entenda muito bem? É que o FEMEA de processo, ele vai testar as falhas no processo. Se no FEMEA de projeto nós testamos as falhas no produto, no equipamento como um todo, aqui no FEMEA de processo nós vamos testar as falhas no processo. Se aquele processo não apresenta algum problema, se não apresenta detalhes que muitas vezes podem ocorrer ao longo das operações produtivas. Agora, um segundo ponto para o FEMEA de processo é justamente levar em consideração todas as operações de manufatura para fins de componentes individuais e para montagem. Então, todas as etapas do processo produtivo nós precisamos pensar, desde o recebimento de uma matéria-prima, se daqui a pouco ele passa por uma parte de estocar o material, nós precisamos pensar as falhas nessa elemento de estoque, na parte de operações produtivas. Aí são várias as operações, as atividades, as tarefas produtivas, por exemplo, a parte de estampagem, a parte de solda, de pintura, de corte, de dobra, de montagem, de expedição, de embalagem. Então, tudo isso são elementos que nós devemos trabalhar no item de FEMEA de processo, cuidar o nosso processo para reduzir o desperdício. E aí nós temos o seguinte, quando que nós iniciamos o FEMEA? Essa figura é muito ilustrativa, justamente para apresentar para você e que fique didaticamente exposto. No início do nosso FEMEA, nós vamos pensar no DFEMEA, no FEMEA de projeto. Então, o início da execução dos desenhos, e aí nós começamos a pensar o planejamento desse FEMEA. Então nós estamos trabalhando, nós estamos levantando informações do cliente, e aí nós começamos, após esse levantamento de informações do cliente, que ele já não é um dado bruto, oriundo dos desejos do cliente, nós começamos a passar para requisitos. Isso é muito bem traduzido pelo desdobramento da função qualidade do QFD. Nós podemos já pensar essa estrutura de utilização do FEMEA de projeto. E aí sim, liberação para aquisição desse ferramental, mas já em comum acordo, utilizando a parte de PFEMEA. Então, esse momento de finalização do conceito, de finalização desses requisitos de projeto, nós podemos já começar também a pensar no próximo FEMEA, que é o PFEMEA, que é o que se chama de data limite para finalização do DFEMEA e início do PFEMEA. E aí vem mais à frente a liberação para iniciar a produção e depois data limite para a finalização do PFEMEA. Veja que por essa imagem nós não temos a escolha por FEMEA, eu só vou fazer o DFEMEA ou eu só vou fazer o PFEMEA. Aqui a estruturação ela é combinada, é uma estrutura compartilhada de informações. O que afeta o processo, ele está afetando o produto, e o que afeta o produto futuramente vai afetar o seu processo, a sua operação, a sua linha produtiva como um todo. Então nós precisamos pensar muito bem essa estruturação para não termos a geração de desperdícios, para não termos a geração de despesas além daquilo que já foi estruturado e que já foi previamente planejado. E aqui nós temos uma imagem que reflete justamente essa parte, que são os custos comprometidos ao longo do tempo do desenvolvimento de um produto. E aí vem a questão, por exemplo, se nós pegarmos a questão de um conceito, aqui nós temos que ela não tem um efeito aqui multiplicador muito significativo. Então nós precisamos atuar um DFEMEA colocando essa variável em análise, colocando a falha em análise. Nós não podemos falhar, por exemplo, na parte de desenvolvimento. Ela já tem um custo unitário de multiplicação. E aí depois, se nós chegarmos num ponto de teste de campo de uma máquina, vamos pegar um exemplo de uma máquina agrícola, nós já estamos com ela todos os desenhos montados, a produção alinhada
E aí nós vamos detectar num teste de campo que aquela máquina veio apresentar algum problema, que nosso implemento agrícola apresentou algum tipo de problema. Então nessa fase, muitas vezes de exame, de aplicação, nós estamos muito altos, nós já temos um custo por defeito muito grande. Então nós precisamos trabalhar justamente nessa parte inicial, que é o nosso DFMEA, que é a utilização de toda essa estrutura para que nós tenhamos um resultado positivo e que agregue valor ao nosso processo produtivo, reduzindo o desperdício de utilização. Então, isso aqui nessa primeira figura, se nós formos para a próxima figura, o que nós vamos ter? Antes da implantação de um FEMEA, nós temos muito custos de defeitos associados a esse nosso material, e utilizando um FEMEA, utilizando uma equipe versátil, uma equipe que tenha as suas funções e as suas responsabilidades definidas, nós temos após a implantação do FEMEA, um custo de defeito bem reduzido, é significativo essa nossa estruturação. Então, por isso que eu coloco aqui sempre que é importante a sua empresa, o seu setor, utilizar o FEMEA para o projeto de FEMEA e associar o PFEMEA, que é o FEMEA de processo, para nós entender a robustez dos processos produtivos, para que nós tenhamos, por exemplo, um planejamento e controle de produção, PCP, alinhado a agregar valor ao longo das etapas produtivas. O que nós não podemos ter é uma questão de desperdício, tanto para o produto quanto para o seu processo produtivo.